Glória a Deus. Obrigado. A paz do Senhor. Avançando. Que Deus em Cristo te abençoe. Por favor, Mateus capítulo 14. Quando você procura, quero expressar minha alegria e a minha gratidão a Deus por mais uma vez estar servindo a esposa do Cordeiro, estar juntamente com os irmãos cultuando ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, pastor Felipe. Alguns amigos aqui estão, pastor Moisés, Robert, minha esposa, meus filhos. Graças a Deus. Mateus capítulo 14, verso 22. Quem encontrou, diga amém. E o texto diz assim: logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Somente esse verso, sente. Quero aproveitar para poder traçar com os irmãos esse cenário de Mateus capítulo 14, que é muito interessante. A Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, Mateus descreve Jesus com uma ótica de o rei davídico, Marcos descreve Jesus como servo e Lucas descreve Jesus como homem perfeito. O Evangelho de João descreve Jesus como o Filho do Homem, ou o Filho de Deus. Mas, intrinsecamente, em Mateus, no capítulo 14, há um cenário muito interessante que se precede após a morte de João Batista. A epígrafe diz: Jesus anda por cima do mar. E o interessante é que, no verso 22, quando Jesus começa a liberar a sua palavra, quando ele começa a declarar uma conversa que ele está tendo com os discípulos, Mateus 14, verso 22, o texto é muito claro e diz assim: e logo ordenou Jesus. Eu acho muito interessante porque a palavra ela é muito imperativa e ela gera para nós alguns entendimentos e uns conceitos bem importantes, porque o texto não diz que Jesus pediu, o texto não expõe que Jesus solicitou, mas o texto é muito claro em dizer que Jesus ordenou. Então, se Jesus ele libera uma ordem, é porque certamente havia uma certa resistência por parte dos discípulos. Então, os discípulos agora estão com Jesus e ele libera essa ordem. Ele determinou, ele insistiu, ele impeliu, ele deu uma ordem. No grego chama-se anaxo, ou seja, ele imprimiu com força essa ordenância. Então não foi um pedido muito calmo: por favor, por gentileza, os senhores poderiam ir para outra margem do mar, mas não, foi forte. Ou seja, às vezes a gente romantiza um pouco Jesus do Novo Testamento, mas esse mesmo Jesus que às vezes a gente romantiza com algumas semânticas verbais, Jesus foi muito forte, muito firme quando ele declarou e fez essa ordenança. Ou seja, ele gritou, ele chamou os discípulos. É como se fosse assim, chamou os discípulos: vocês 12 aí, peguem um barco e vão para o outro lado. O texto diz, quando você vai pegar todo o contexto, que já ia chegar a noitinha. Então, para o judeu, o período da noite era muito cabuloso, então não era muito hostil para eles ir pegar o barco e sair a navegar durante a noite. Mas o texto diz que Jesus ordenou, uma ordem dele, ele imprimiu com força: pega o barco e vão para outra margem do mar. E Jesus, o texto diz, no verso 22 ainda, enquanto ele despedia a multidão, eles estavam com uma multidão, a multidão agora vai ser despedida por Jesus, mas ele libera uma ordem para os discípulos: a multidão eu vou despedir, mas para vocês eu vou dar uma ordem. A multidão eu vou mandar que vá, mas para vocês eu vou dar uma ordem. A multidão vai para casa, vai tranquila, vai de boa, mas vocês vão passar agora uma experiência que talvez vocês nunca tiveram na vida, mas essa experiência ela é precedida
precedida por uma ordem: pega o barco, vai para a margem e navega e vai para o outro lado da banda no mar. Os discípulos olham, talvez um olhou para cá do outro e falou assim: e agora? O mestre acha que esse é o momento que ele vai despedir e vai vazar fora, não quer mais nada com a gente. O verso 23 diz assim, e despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Então Jesus despede a multidão, dá ordem aos discípulos e sobe ao monte para orar. E isso é interessante porque Jesus não subiu no monte para ficar escondido, ele subiu no monte para orar. Não tem nada melhor do que subir a um monte para orar. E esse monte nem sempre é a figura de um monte de terra ou algo elevado que pode elevar o meu corpo, mas subir a um monte para orar é tirar os pés do chão e encontrar o celestial Deus Todo-Poderoso. Quem está aí, diga amém. Despedir a multidão, o texto diz: já chegada a tarde, estava ali só. Agora Jesus ficou sozinho no monte a orar. Mas quem ora no monte, na caverna, aonde que seja, até na barriga do peixe, nunca está só. Pastor, mas eu fui para o leito, não tinha ninguém. Você não estava só. Dentre os seus atributos, a onipresença ainda continua valendo. Ele estava lá com você. O verso 24 diz: e o barco já está no meio do mar. Os discípulos pegam o barco e vão. Então o barco agora já está na metade, já não está mais na borda, na metade do mar, açoitado pelas ondas. Agora perceba, o barco vai e as ondas açoitam. Não era uma maré mansa, era o barco depois de uma ordem, e agora esse barco que está precedido por uma ordem está sendo açoitado pela tempestade. Mas eu acho lindo isso, porque quem deu a ordem para eles pegarem o barco e ir para esse mar não foi um pescador comum, não foi qualquer pessoa comum, foi o próprio Cristo que declarou: pega o barco que eu garanto, vai para o mar, em meio à tempestade eu continuo convosco. Eles pegam o barco, vão para o mar, e agora as ondas açoitam esse barco, porque o vento era contrário. E esse vento contrário é muito poderoso, porque você foi para o mar, pegou o barco, e o barco é o teu limite, nível de segurança. Pelo menos no barco eu não afundo, mas no meio dessa segurança as ondas vieram contrárias. E quando as ondas vieram contrárias, agora o mar vai açoitar esse barco que é o teu nível de segurança. Açoite do mar e vento contrário. Agora o verso 25 diz: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. Ou seja, a quarta vigília, a primeira vigília é de 6 da tarde até 9 horas da noite. A segunda vigília de 21 horas da noite até meia-noite. A terceira vigília de meia-noite a 3 da manhã. A quarta vigília era por volta das 3 da manhã às 6. Irmão, se tiver alguém aqui que um dia já saiu para pescar na madrugada e com tempestade, é muito provável que não tenha lua nem estrela. Foi um breu, só os relâmpagos gerando um efeito, mas é escuro. E no meio desse escuro, o barco sendo açoitado, o vento contrário, os discípulos estão com medo. Perceba que no meio desse medo, o medo e a insegurança dos discípulos estava gerando uma tempestade. Agora, observe, a tempestade não aconteceu primeiro fora, a tempestade aconteceu primeiro dentro deles. Porque quem tem paz, o mundo pode estar caindo, mas ainda assim continua avançando. A tempestade que aconteceu fora do barco era só o reflexo do que estava acontecendo dentro deles. Pega o barco, vai para o mar, vento contrário, açoite no barco. Quem estava liberando o vento contrário e o açoite nesse barco não era demônio, não era inimigo e muito menos a natureza. Quem liberou o vento contrário, o açoite no barco, a pancada no barco, aquela sensação de que tudo vai afundar, quem liberou isso foi Jesus. Jesus premeditou, preparou uma pequena tribulação para aqueles discípulos.
Vocês pegam um barco e vão, mas está de noite, pega o barco e vai, mas vai afundar, pega o barco e vai, mas o que vão dizer do nosso socorro? Cadê os botes? Cadê alguma coisa para que eu possa me socorrer? Entra no barco, a ordem é minha e vai. O vento agora é contrário, há um açoite, está muito turbulento, a tempestade é provocada por Jesus, e o texto diz, no verso 25, que em meia quarta vigília, dirige-se Jesus para eles, caminhando sobre a barra. Então o texto diz que eles estavam morrendo de medo, gritando, vão morrer, Pedro, segura agora aí que vai se acabar tudo. E quando eles estavam com o maior medo, parece que tudo ia se acabar, o texto diz que Jesus vem andando. Os discípulos olham, é um fantasma, tempestade, batendo no barco, olha os raios. Pedro, que foi? Está tudo acabado agora. Para terminar com tudo, aí vem um fantasma. Escute, quem tem tempestade dentro de si, confunde a providência, a provisão de Deus com um fantasma. Não era um fantasma, não era um demônio, era o próprio Cristo vindo até eles para resgatá-los da ordem que foi dada por ele na margem. E Jesus vem andando. Eles veem, é um fantasma. Jesus se apresenta, não tem mais. E o texto é muito claro, porque Jesus podia dizer, calma, sou eu, Jesus. Mas a primeira palavra de Jesus é, não temais. Não temas. Não temas. Sou eu. Não temas. Sou eu. Mas a tempestade, não temas. Sou eu. Mas a enfermidade, não temas. Mas a porta fechada, não temas. Mas parece que vai se acabar, não temas. Mas eu estou sentindo opressão, não temas. Mas parece que tudo agora está destruído, não temas. Sou eu, Arrie, Axé. Sou eu, o Todo-Poderoso abrindo o mar. Sou eu, não temas. Não temas. Pastor, o senhor está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, você só precisa entender que o eu sou liberou nessa noite para você. Não temas, não temas. Há pessoas que precisam ouvir isso nessa noite. Não temas, não temas. Há pessoas que entraram essa tarde aqui para ouvir simplesmente isso. Qual palavra é, pastor? Não temas, eu ainda estou caminhando nas águas. Essa tempestade nunca foi para te matar. Ele provocou essa tempestade. Não foi o inimigo, foi ele que provocou. Foi ele que preparou. Sabe os açoites no nível de segurança que parece que ia se acabar? Foi ele que preparou. Jesus vai. O verso 26 diz, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustados, dizendo, é o fantasma, e gritaram com muito medo. Era medo, não era temor. O verso 27, Jesus, porém, lhe disse, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E o verso 28, aí Pedro agora começa. O verso 28. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, porque a voz eu estou conhecendo, eu não consigo ver porque está tudo escuro. Então para mim é um fantasma. Mas eu estou ouvindo a tua voz. Se é o tu mesmo, Senhor, se és o Senhor, permita-me que eu vá até ti, Senhor. Irmão, a vida a gente mete a pancada no Pedro, mas dentro do barco, no meio dessa tempestade, foi o único que declarou, eu vou pular no escuro. Jesus podia ter conversado, calma aí Pedro, vamos orar primeiro para você pular. Mas Jesus não faz isso. Jesus só faz chamar assim, quer pular? Vem. Porque não precisa de muita conversa. Se você entendeu que é Ele, pula. A nossa maior dificuldade é pular do barco, porque você quer viver o milagre dentro do barco, mas dentro do barco é o teu nível de segurança. Mas o nível de segurança em Deus é pular do barco. Pula. Pedro, quer vir? Se é o Senhor, eu quero. Vem. Vem. Agora o texto diz que Pedro desce. Pedro desceu. Pedro
Pedro desce do barco. Para viver o milagre, tem que sair do barco. Porque o barco é o teu nível de segurança. Mas o sobrenatural tem que sair do barco. Tem gente que quer viver experiências com Deus de dentro do barco. De dentro do barco não dá. Sai do barco e vem. Mas é perigoso, pastor. Sai do barco e vem. Mas o que vão falar de mim? Sai do barco que você vai ver que vão falar de você. Sai do barco. Pedro agora segura na borda da segurança natural dele. Mas e agora? E Pedro vai. Irmão, eu não vi texto ainda que diz que tinha uma âncora para o barco. Se tinha tempestade, tinha vento. Se tinha vento, tinha tempestade, o barco foi embora. Ou seja, o barco se foi e o Pedro ficou sozinho nas águas em pé. Porque no filme a gente vê o barco parado ali, né? Parece que tem uma âncora. Mas na real, o barco foi embora. O Pedro ficou sozinho no escuro, por cima das águas. E o Pedro começou a caminhar. Agora eu te pergunto, olhe para mim. Quando Pedro saiu de dentro do barco e pulou para as águas, Pedro andou por cima das águas? Sim ou não? Sim ou não? Pedro andou por cima das? Pedro não andou por cima das águas. É forte. Ele não andou por cima das águas. Que é isso, pastor? E as águas? Claro, tem águas ali. Mas por cima das águas, Robert, tinha um tapete, um pavimento. Sabe o que era? A palavra de Jesus. Quando ele falou assim, Pedro, vem, isso aqui, ó, vem. O que é isso, pastor? A palavra de Jesus é o pavimento que vai te fazer andar por cima das águas e viver o sobrenatural e o milagre. Anda por cima das águas também, mas por cima das águas está a palavra, está a ordem, está a boca, está a voz. A palavra de Jesus é o pavimento que vai me conduzir a viver o sobrenatural de Deus. Não dá para viver o sobrenatural nem o milagre simplesmente por cima de umas águas. É necessário que haja uma palavra. Somente uma palavra vai te fazer andar sobre as águas, mergulhar nas águas, procurar o pré-sal do relacionamento com Ele. Mas você não vai morrer. Vai estourar os tímpanos, vai faltar oxigênio, mas o teu pulmão vai ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Caminha sobre as águas, sobre as águas, sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Pastor, e as águas? As águas estavam lá, por debaixo da palavra. Sabe aquele milagre que você recebeu? Você primeiro ouviu a palavra. E mediante nessa noite, com essa palavra, eu quero profetizar que você vai viver experiências sobrenaturais com Deus ainda essa semana. Deus já está movimentando as águas em teu favor, mas primeiro você tem que pular do barco. Sai do barco, crente. O barco é o teu conforto natural. Sai do barco. Sai do barco. Sai do barco. E o texto diz que quando ele saiu do barco, ele começou a andar. Mas aí Jesus pegou esse ponto, ele começou a andar. Sabe o que eu vou fazer agora? Espera aí, quero ver se essa fé dele está forte mesmo. Pedro, vem. O Pedro vai andando, Jesus faz isso aqui, ó. Ao vento. Lembra do medo e insegurança? Voltou à tona. Pedro começou a afundar. E quando Pedro começa a afundar, não é por falta de coragem. Pedro começou a afundar. Escute isso. Por causa do medo e da falta de fé. O medo fez alguns de vós aqui afundar no meio da caminhada. Porque o medo desencadeou a tua falta de fé. E a fé, segundo Hebreus capítulo 11, é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas da certeza daquelas que se esperam. Ou seja, se você viver pela vista, você nunca vai viver o sobrenatural. Porque não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
E sabe por que você vive por fé? Porque o nosso tema do ano é caminhando, avançando e andando pela fé, caminhando por cima da fé, o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que se esperam. Eu vou chegar lá, está escuro, não consigo enxergar, mas pela fé eu já enxergo a outra margem do mar. Quem caminha em cima das águas pela fé, consegue enxergar o destino aonde foi proposto. Caminhar. Ele começou a afundar. Aí Jesus vem. Irmão, se o Pedro, que era pescador, começou a afundar, sinceramente, por que ele não saiu nadando? Sabe quem teve que afundar? Ai, esqueci de nadar, Senhor, desaprendi, me salva. Sabe o que é isso? Porque no ambiente do milagre, só quem pode te resgatar é Jesus. Dá aqui a mão para mim. Mas eu sou nadador, mas nesse ambiente, quem governa sou eu. Dá tua mão aqui para mim. E não foi homem de pouca coragem, homem de pouca força. Ele declara para Jesus o seguinte: Pedro, estava quase lá. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Você duvidou só por causa do vento? Você duvidou só por causa do medo? Você duvidou só porque os que estavam no barco ficaram gritando atrás de você? Você duvidou só porque falaram que você não ia chegar? Você duvidou só porque os outros te olharam e a voz foi embora, você se sentiu sozinho comigo? Por que você duvidou? Não está escrito. Mas eu penso que Pedro, quando viu isso, talvez tenha chorado para o Senhor, me perdoa. Eu afundei. Eu nem merecia tuas mãos me levantando aqui. Me desculpa. Me perdoa. É até injusto o Senhor me dar a mão para me levantar. Eu afundei. É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você até que afundou, mas pelo menos caminhou sobre as águas comigo. Fique de pé, por favor. Pedro caminhou sobre as águas. Ele teve medo, mas saiu do barco. Ele teve medo e afundou, mas não ficou na zona de conforto. Ele teve medo, mas viveu o sobrenatural. Ele teve medo, mas caminhou sobre as águas. Eu tenho 2 minutos e eu quero aproveitar esse tempo para fazer um apelo. 2 minutos. Se você deseja sair do barco e hoje andar sobre as águas, é bem rápido. Eu quero te chamar aqui na frente. Rápido. Pastor, mas é rápido. Por que aí, pastor? Porque o altar é o maior nível de relacionamento entre Deus e o homem. Não é o púlpito, é o altar. E se você deseja caminhar sobre as águas e estar muito tempo com uma âncora amarrada na canela, no barco, eu quero te chamar e desafiar você a sair da zona de conforto e hoje começar a caminhar sobre as águas. Cadê a primeira pessoa? Pastor, parece que eu estou amarrado. Essas amarras vão ser quebradas hoje aqui. Eu quero viver algo novo, Senhor, mas tem que sair do barco. Eu quero viver uma experiência com Deus diferente, mas tem que sair do barco. Pedro caminhou por cima da palavra, e essa mesma palavra está sendo manifesta e pregada nessa noite. Se você deseja caminhar sobre as águas, não simplesmente sobre um H2O das águas, mas sobre a palavra de Jesus, vem aqui na frente. Nem que seja para me dar um soquinho na sua mão, mas sai do barco e vem aqui, pelo amor de Deus. Pastor, mas tem muita gente. Fica tranquilo, se você quiser eu dou um pulo ali, fica eu e você, mas sai de dentro do barco. Do jeito que está não dá. Do jeito que você está levando não está dando certo. Você vai confundir a provisão com o fantasma. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que vai sair do barco e hoje caminhar das águas? Cadê você? Eu tenho alguns segundos só para te chamar. Sai do barco e vão andar nas águas. Cadê você?
Cadê você? Chega, isso. Pode vir. Andar sobre as águas, né? Fica aqui. Pode ficar aqui. Eu vou orar. Meu tempo esgotou. Pastor, mas eu estou sentindo vontade. No meio da oração, corre para cá, mas não fica no barco. Não fica no barco. Não fica no barco. Ficar no barco é muito perigoso, porque vai te levar para longe de Jesus. Mas pulando no mar, mesmo no escuro, você pode caminhar sobre as águas através e à proximidade de Jesus. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essas pessoas que vieram aqui nessa noite, elas saíram de dentro do barco, do seu nível de segurança, do seu local de conforto, para caminhar sobre as águas contigo. Então eu te peço, em nome de Jesus, a mesma palavra que o Senhor liberou para Pedro, libera no coração do teu povo. Do jeito que está não dá para ficar. Faz com que ela ande por cima das águas. Aqui há crianças que vão começar a ter experiências contigo de forma precoce. Em nome de Jesus, por favor, Senhor, que o Senhor movimente as águas em favor dos teus filhos. Em nome de Jesus, porque nós queremos caminhar sobre as águas e por cima da palavra liberada por ti. E eu profetizo sobre esse altar, que dentro de poucos dias, pode contar, Deus já está movimentando os peixes para dentro da rede. Deus já está movimentando as águas agora em teu favor. Não é mais águas contrárias. As águas agora vão estar em teu favor e vai te conduzir para o teu propósito, te conduzir para o teu destino. Em nome de Jesus, faz o mover, faz o milagre, traz a resposta, traz o socorro, traz providência, traz a cura, traz a promessa, traz o destino, traz a origem, traz o propósito. Em nome de Jesus, apenas uma palavra